como que a gente começam os bloqueios, tá? Vamos imaginar, eu vou dando metáforas, tá? Eu vou explicando para vocês. Que a gente tem um registro de outra encarnação, para quem acredita, ou de outra dimensão. E a gente tem um registro também aqui dessa encarnação. Como que é? Imagina uma metáfora, tá? Então, imagina que nessa dimensão, nessa vida, você estava fugindo, tropeçou numa pedra, bateu a cabeça e morreu. O que acontece? A nossa memória akáshica, que é a memória do espírito, registra fuga, pedra, cabeça, morte. Ok? Fica lá no nosso micro SD. Aí vamos supor que a gente está aqui, adolescente, criança, não sei o que, está correndo, tropeça numa pedra. Não necessariamente é a mesma situação, mas sim é o mesmo registro de emoção, parecido, certo? Quando acontece esse registro, igual, você tem esse daqui, tá lá no SD, certo? E aqui é a vida agora. Certo? O que acontece? Existe o quê? Uma sinapse desses dois registros. Quando acontece essa sinapse, cria-se uma subpersonalidade. Então, é uma outra, vamos supor que é a Andréia aqui, cria-se uma outra Andréia. Como que isso acontece? Então, vamos supor que o que ficou defasado aí, vamos colocar assim, é o campo emocional. Então, é como se um dos corpos ficassem desdobrados e preso nessa dimensão aqui. Então, toda a nossa referência emocional, certo, vai ser daquele primeiro registro. Então, o que acontece? Não vai ser do registro aqui. A gente fez a sinapse, então vai ser do registro de lá. Então, a emoção ficou, né, registrada aqui, e aí a gente vai começar a lidar com o quê? Com as crenças, paradigmas, mecanismos de defesa. Então, é como se a gente fosse criando um monte de filtro aqui, certo? Por conta de estar com a referência no outro. Não sei se vocês já assistiram o filme A Origem, do Leonardo DiCaprio. Para quem assistiu, é mais ou menos assim. Quando toda vez que ele desce os níveis, enquanto não foi tratado, enquanto ele não teve consciência desse registro aqui, certo? Que aconteceu, que ele teve consciência que não foi ele que matou a esposa, certo? Foi ela que se matou. Em todos os níveis, então é como se em todas as dimensões que ele estivesse desdobrado, tinha interferência dessa ex-mulher, entendeu? Então, assim, é como na nossa vida hoje. Então, o que acontece? A gente vai criando esses mecanismos de defesa. E aí, tem o lance do aprender pelo amor e pela dor, certo? Como é que a gente vai ver a solução pelo amor se a gente criou um monte de coisa aqui, um monte de filtro aqui? É muito mais difícil, certo? Então, assim, e o que acontece? Na dor, você se volta para você, é o lance do fundo do poço. Então, ou você vai continuar naquilo lá e morrer daquele jeito, vai morrer doente, certo? Ou é o lance de pisar no fundo e subir. É nesse momento que a gente sobe. Por quê? Porque a gente volta para a nossa essência, como se a gente voltasse para a nossa essência. E além disso, como é criado, né, o que vai acontecendo? Essa subpersonalidade, que a Carol vai também falar sobre os tratamentos que a gente tem para essas subpersonalidades, a gente cria um campo vibracional aqui, que vai fazendo o quê? Com que a gente atraia espíritos encarnados e desencarnados e situações recorrentes para poder alimentar essa subpersonalidade, certo? Então é necessário que, na maioria das terapias, a Dani vai falar aí das diferenças, a gente trata isso daqui, até o útero lá, o bebezinho na barriga da mãe, certo? Vai melhorar? Pode até melhorar. Mas enquanto a gente não tratar esse registro aqui da origem, que aí é que vem o lance da terapia quântica, isso daqui vai sempre voltar e sendo frequente. Então é o lance, todos
meus ex-namorados me traem, ou eu atraio o mesmo padrão de relacionamento ou de situação financeira, eu não consigo sair dessa situação por conta disso, porque a gente tem que tratar esses registros daqui. E aí tem o que vai acontecendo? Então, assim, imagina que a célula do nosso corpo, ela demora geralmente aí de 3 meses para poder se refazer, certo? E aí, quando a gente se coloca nessa frequência energética, o que a gente vai fazendo? Entupindo, imagina que isso é uma artéria, como se fosse nossa artéria. A gente não vai entupindo a veia de gordura e chega uma hora não passa oxigênio, não é aí que a gente tem o AVC, certo? Imagine que essas artérias são isso daqui, ó. Nosso corpo é cheio dessas artérias, que a gente tem algumas principais, mas a gente tem os nadis. Esses nadis ligam todos os nossos campos. Então, campo emocional, campo mental, campo espiritual e o campo físico. E aí, como que acontece? Através dos nossos chakras, a gente vai absorver todas as energias necessárias, principalmente o magnetismo, porque a gente é elétrico até aqui, eletromagnético no cardíaco e magnético nesses chakras de baixo. Então, assim, seja um amparador ou um obsessor, por que ele precisa da gente para materializar alguma coisa aqui na Terra? Porque só nós, porque o espírito é elétrico e a gente é eletromagnético. Então, o que ele vai absorver, o que ele vai sugar, seja numa incorporação ou numa obsessão? Esse magnetismo. Então, a gente também tem alguns tratamentos que a Carol vai falar, que é o quê? O lance do biotoque, que é a doação desse magnetismo, porque a gente vai bloqueando. Então, imagina que na hora que essa veia, que é desses nadis aqui, explodem, entre aspas, que nem no AVC, é onde a gente somatiza a doença no físico, certo? Então, assim, já para tratar essas crianças para não ter esse tipo de coisa. E a gente vai fazendo o quê? Imagina que uma célula, para ela poder ser uma célula saudável, a gente absorve X componentes energéticos, certo? Por conta desse registro que a gente mandou, e aí ela foi criada para ela fazer um caminho reto. Por conta desse registro, a gente manda uma informação, registro emocional, tá? Manda uma informação que ela tem que fazer uma curva. O que vai acontecer? Além dela não absorver os componentes necessários para poder ser uma célula saudável, ela está fazendo um caminho que não é o que ela foi criada. Então, ela vai roubar a energia de outros órgãos, de outros sistemas, e aí a doença vai se proliferando, principalmente aí, vamos colocar o câncer, que é uma doença que a gente está lidando aí no dia a dia. E além disso, o que a gente descobriu? A gente não, né? Olha eu. Os seres humanos. O pessoal lá da Universidade de Cambridge, a equipe do esse cara mesmo. É o Sheik. Eles descobriram que o DNA, né? O filamento de DNA é duplicado com 32 pares. E aí eles jogaram um reagente, certo? Que foi eles foram descobrindo dentro dos cromossomos e que existiam 4 hélices dentro desse. Então, assim, já vai ocorrendo a própria transmutação, as crianças já estão nascendo, porque antes eles só tinham visto isso em animais, né, essas 4 hélices. E agora eles viram que existem, as crianças já estão nascendo com as hélices duplicadas. Então são 4 filamentos de DNA. E qual que é a importância disso? Porque o DNA
está vinculado à consciência. Então, através a gente absorve ou tem aquele tipo de emoção, através do RNA, que é o condutor, vai passar toda a informação pelo nosso corpo e vai chegar no DNA. O DNA está ligado diretamente à criação. Então, a consciência cósmica, vamos colocar assim. É essa consciência que essas crianças já vêm para transmutar. Então, já vem isso. É como o dente, sabe os dentes do siso e apêndice? Já tem um monte de criança que não nasce mais com essas... o dente ou o apêndice não precisam mais, não tem utilidade. Então, e aqui já vem já quadruplicado.